que hoje tem bastante coisa. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18. Comecinho da Bíblia. Vamos entender o que Deus fala dessa sujeira. Levítico capítulo 18. Espiritual, né? 18. Glória a Deus. Versículo de número 25. Levítico 18, 25. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Pulo 26, vai para o 27. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Versículo 28. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de você. Amém? Às vezes, irmãos, quando ele fala terra aqui, ele está falando de um território. A nossa casa é um território. Às vezes você tem até, puxa vida, eu construí a minha casa, antes de mim não morou ninguém. Mas aquele terreno foi de alguém. E quem já morou em casas, né, que já foram de alguém, você não sabe o que foi feito lá dentro. As brigas, as contendas, os trabalhos feitos, o que trouxeram para lá, idolatria, invocação, trizena, novena, quadrizena, muitas coisas podem ter feito lá, né? Alguém fez macumba, tricumba, bicumba, feitiçaria, bruxaria, magia negra. Então, às vezes, antes de você morar num certo local, ali houve, né, alguma coisa, e aquilo lá permanece. Eu estava lendo nesse livro aqui, acho que é nesse livro que eu estava lendo, depois eu vou pegar uns negócios aqui desse livro, em que uma casa, um bairro todo, foi construído, onde era um cemitério antigamente. E aquelas casas daquele bairro se contaminou muito espiritualmente. Pessoas viam vultos, coisas quebravam, saía, mau cheiro vinha do nada, e muita gente começou a abandonar as casas, porque a fama começa a ser grande, né? E ninguém mais quer, perde valor, ninguém quer mais morar. Dizem que é assombrada. Na verdade, ali era um território, né, de coisas ruins, de espíritos malignos que ali foram. Quantas macumbas não se fazem em cemitério? Quantos sacrifícios não fazem em cemitério? Né? Eles vão lá no defunto né? O defunto morreu, né? Morreu, lógico, está morto, defunto. Aí o que acontece? Vão lá no outro dia, pega a cabeça, o crânio, faz um trabalho lá no cemitério para matar alguém, para deixar alguém louca. E é isso, tudo é invocado aonde? No cemitério. É onde muita gente vai chorar, muita gente vai lá invocar, vai fazer novena, trezena, muita gente vai lá demonstrar tristeza, a gente vai todos os anos acender velas, né? Fazer pactos com espíritos, com demônios, e assim fazer despacho, fazer macumba. Então o cemitério é um lugar onde tem muito demônio, muito demônio. Vocês nem imaginam como tem demônio em cemitério. E as pessoas, pastor, então eu não vou entrar no cemitério. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Eu estou dizendo é quando você fica num lugar desse e você começa a desfrutar daquele lugar, daquelas condições que ali está, e aí você vai viver ali, aquele terreno você compra para você, e ali tem a legalidade do inimigo. Vamos mais adiante. Abra sua Bíblia em Números 35. Números 35. É do lado, né? Eu já preguei sobre territórios aqui, né? Então nós vamos falar de novo um pouquinho. Números 35, versículo 34. Diz assim: não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, Senhor, habito entre os israelitas. Então veja que o Senhor aqui está falando de um território, a terra, aonde o povo de Deus habita. Deus habita no povo dele. O que eu vou falar hoje, irmãos, é algo muito sério. Alguns, talvez por não ter muito conhecimento, não creem, mas tudo bem. A gente está aqui para falar. Quem tem ouvido, ouça. Nós trabalhamos com libertação,
nós sabemos o que nós estamos falando. Então, às vezes a sua casa, ela está contaminada. Às vezes o território onde você mora está contaminado. Como que se contamina? Nós vamos ver daqui a pouco. Deus, ele quer habitar no meio do povo dele. Mas a palavra do Senhor diz, não é minha mão que está encolhida, meus ouvidos estão tapados que não te posso ouvir. Mas as tuas iniquidades e os teus pecados me afastam de vocês para que eu não possa te ouvir. Então, a iniquidade e o pecado faz com que as pessoas se afastem de Deus. E é por isso que muitas vezes Deus não está onde você está. Por isso que muitas vezes Deus não pode te proteger. Ah, pastor, mas eu aceitei Jesus. Mas na casa do crente também. A pessoa precisa parar com isso, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é a pior mentira que existe no meio evangélico, né? A Bíblia diz, cuideis para não perder a sua coroa. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa. Então não é assim não, porque o pecado te afasta de Deus. Ah, então eu estou no pecado. Não, mas já aceitei a Jesus, eu sou salvo. Mentira. Mentira. Você aceitou Jesus, entrou no pecado, você está debaixo da autoridade do diabo. Porque o diabo está na vida daquele que está no pecado. Todos nós pecamos. Por isso que nós temos um advogado. Se nós pedimos perdão, nos arrependemos, ele é fiel em nos perdoar. Mas aquele que permanecer no pecado está longe. O pecado separa você de Deus. O pecado não deixa Deus ouvir a sua oração. A Bíblia diz lá em João capítulo 9, eu não ouço oração de pecadores. Então como que você é salvo se Deus não ouve nem a tua oração? Ah, mas eu expulso o demônio em nome de Jesus. Ah, mas no último dia muita gente vai chegar. Mas Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermo, fiz maravilhas, profetizei. Apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci, vós que praticais iniquidade, não pecado. Pecado é uma coisa, iniquidade. Iniquidade é algo que as pessoas não veem hoje. A falar em iniquidade, comecei a escrever meu livro hoje. Até o final do ano vou ver se eu consigo escrever. Então, o que acontece? A iniquidade faz com que as pessoas, e muitas vezes todo mundo traz iniquidade. Todo mundo tem um pouco de iniquidade. E aí muita gente também não sabe o que é iniquidade. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A iniquidade é o pecado de pessoas anteriores a nós, que não foi arrependido, que não foi tirado, que não houve arrependimento, que está sendo transferido de geração em geração. Por isso que toda geração acontece a mesma coisa. O pai divorciou, o filho divorciou, o neto divorcia. O pai morreu de câncer, o filho tem câncer, o neto tem câncer, o bisneto tem câncer. Então, o pai foi falido, o filho foi falido, todo mundo é falido na família. Então, aquilo que se repete, né, isso chama-se iniquidade. Isso chama-se iniquidade. Eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa chegou até mim, falou, pastor, inclusive encontrei com ela ontem, acho que foi, ontem. Pastor, olha, o que aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe, aconteceu comigo, e está acontecendo com a minha filha. E todos eles, todas elas dentro da igreja. A avó levou a mãe para a igreja, a filha nasceu essa dentro da igreja e a neta também. Todos eles na igreja. Mas a iniquidade não depende de se você está ou não dentro da igreja. Iniquidade é algo mais profundo que as pessoas precisam se libertar. Mas o assunto hoje é limpeza espiritual na sua casa. Muitas vezes, por causa da iniquidade também, a sua casa está contaminada. Mas vamos chegar lá. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, lá no Novo Testamento. Vocês sabem o que quer dizer contaminada? A palavra contaminada no grego, né? Aí vocês vão descobrir uma coisa, né? O nome tem muito valor no mundo espiritual. As palavras têm muito valor no mundo espiritual. A palavra desolada, a palavra contaminada é igual a tame. Tame, T-A-M-E. Você não conhece ninguém que chama assim? Por isso que a vida é desolada, é contaminada, é tudo destruída, né? Não quebrou a maldição do nome. O nome tem um significado.
Antigamente, todos os nomes que eram dados aos filhos se procurava um significado para colocar o nome, né? Jacó era o enganador, Deus deu para ele o nome de Israel. Mudou, né? Abraão, pai de uma multidão e assim por diante. Deus mudou o nome de quase todo mundo, porque os nomes tinham influência na personalidade da pessoa. Tem pessoas que quando ela nasce e põe o nome de Aparecida, ou Maria, ou João, para homenagear quem? Se for para homenagear, você pega toda a característica daquela pessoa. Todos os nomes são bonitos. Não, nem todos, né? Tem uns aí que, pelo amor de Deus, Alebenildo, né? Então tem que ter consciência. Mas os nomes, quando ele é colocado com uma intenção de homenagear alguém, o pai, o avô, quem é? Quem foi essas pessoas? Ih, pastor, foi o pior bandido. Então, provavelmente, a natureza daquela pessoa passa para ele. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder. Tudo no mundo se faz, se cria através da palavra. E disse Deus, haja, aconteceu. Pelas suas palavras, Jesus disse, será abençoado. Pelas suas palavras serás condenado. A palavra tem poder no mundo espiritual. Tudo que se vê hoje não foi feito por aquilo que você acha, mas tudo através de palavras. A palavra foi profetizada e ela foi até que chamou a existência. Um dia eu vou inventar televisão. Um dia foi inventar um aparelho até chegar no que está hoje. Celular, telefone, tudo isso foi vontade. Tudo isso foi falado. Porque Deus criou todas as coisas e o homem ele não cria. O homem só produz aquilo que já foi criado. Quando Deus disse que ele produziu todas as coisas, foi todas as coisas. Aqui era da época, e o que é da nossa época, e o que vai vir ainda. Tudo está contaminado, tudo está formado, tudo já foi produzido. O que está faltando o homem descobrir. O homem vai descobrindo e as coisas vão acontecendo. Amém? Então vamos aqui. Eu falei Colossenses capítulo 1. Deixa eu abrir que eu não abri. Agora sim. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E por meio dele quem? Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então presta atenção. Tudo que nós temos, tudo que tem no mundo que está contaminado, todas as coisas que estão no mundo, na nossa vida, na nossa casa, nosso corpo, tudo que está contaminado pelo inimigo, o que nós temos que fazer? Nós temos que levar a reconciliação a Deus. Através de quem? Do sangue de Jesus. Porque todas as coisas, a Bíblia diz, são consagradas através de pacto de sangue. Nada nesse mundo existe sem o pacto de sangue. Tudo foi feito através de pacto de sangue. O Adão traiu Deus, mas logo veio o primeiro pacto de sangue. Caim mata Abel. Daquele dia em diante, a terra foi destruída. A terra começou a ser contaminada. Hoje não existe pacto com Deus e não existe pacto com o diabo se não houver pacto de sangue. Que isso, pastor? Tem que dar o meu sangue? Não. Hoje nós usamos o sangue de Jesus. Mas Satanás não tem o sangue de Jesus. E o sangue do diabo não tem poder no nosso nome, no nosso mundo, né? Então o que ele faz? Ele pede o sangue de pessoas. Ele pega o sangue de animais, para que ele possa fazer pactos, né? Por isso que ele pede lá para o servo dele, né? O servo dele vai pegar uma galinha, pegar um bode, pegar uma criança, pegar um adolescente. Todas as crianças que você vê no Facebook desapareceu, tudo é pacto. Foi levado, irmão. Isso é satanistas que fazem isso. Não voltam mais. Não voltam mais. Não tem jeito. Criança de 14, 15, 16 anos some. Eles não sabem onde eles moram. Eles não têm o nome dele, não sabem o nome da mãe, não sabem a cidade. Por que eles não voltam? Porque não tem mais. Já viu pegar o neto de Chicanísio?
Levaram para um lugar, o que foi aquilo? Até a Rede Globo, todo mundo fala que foi afogamento. O que é isso? O cara 9 dias desaparecido, ele não ligou para ninguém. Aquilo lá, claro que foi devido também ao voo, devido da emissora que eles estão, que ali a coisa é feia, né? Então tudo isso traz contaminação. Tudo isso traz contaminação. A contaminação na vida das pessoas vem através de pactos. E para que eu possa quebrar esses pactos, eu tenho que levar tudo que eu tenho à reconciliação através de Jesus. Quando eu era do mundo, todos nós éramos do mundo, tínhamos um pacto natural com Satanás. Todos nós éramos filhos de Satanás. Nós só nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E o sangue de Jesus faz um pacto de uma nova aliança com Deus. O batismo faz com que todos os pecados sejam sepultados. A iniquidade não. Só pecado. Iniquidade continua na vida das pessoas. Se não quebrar, vai passar de geração em geração. É por isso que tem muito crente dentro da igreja ainda sofrendo, porque a iniquidade não foi quebrada. Pecado é tudo aquilo que eu cometi. Iniquidade, tudo aquilo que os meus antepassados cometeram. Eu visito a maldade nos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Lamentações 5:7 diz: nossos pais pecaram e morreram, e nós carregamos as suas iniquidades. Quando é que nós recebemos essa iniquidade? Está lá em Salmo 51, versículo 5. Davi disse: eis que fui concebido em pecado. Então, como que um feto, um embrião, pode pecar? Eu pequei, eu fui concebido pecando, não tem como, né? Então, o que ele estava querendo dizer? Que quando ele foi formado, ele recebeu o pecado dos pais. E a iniquidade estava vindo. Por vocês leem lá, Salmo 51, versículo 4, 5, você vai entender isso. Então, voltando aqui à palavra do Senhor. Tudo que nós temos de errado na nossa vida, nós temos que levar à reconciliação com Jesus. E nossa casa também. Hoje eu estou falando de casa, nosso lar, onde a gente mora. Porque tem muita gente que mora num lugar que é um inferno. Não é casa, não é um lar. Não existe paz, não existe alegria. Não existe nada, né? Ou aqueles momentos de paz, mas mais momentos de destruição. Eu costumo dizer que a nossa casa, ela tem que ser uma extensão da igreja do Senhor. A nossa casa tem que ser um local que quando a gente sai para trabalhar, o pessoal sai para trabalhar, não, é muita coisa no mundo, coisa errada, tal. Mas graças a Deus que eu estou chegando em casa. Tem gente que diz o seguinte: meu Deus do céu, ainda vou chegar em casa, encontrar aquela mulher. Por isso que tem marido que já vai para o boteco e enche a cara. Já chega anestesiado. Por quê? Porque não quer, já cansou, irmão. Cansou. Aí chega, aí não adianta, já chega anestesiado, que é a melhor coisa. No mundo é assim, né? Povo de Deus não. Mas mesmo sendo o povo de Deus, tem gente que não tem prazer de voltar para casa. Tem gente que não tem prazer de chegar e encontrar sua família. Encontrar os seus filhos, encontrar a esposa, encontrar o marido. Por quê? Porque naquela casa há uma contaminação espiritual. Há uma contaminação espiritual. Tem gente que não gosta de ir trabalhar em certos lugares, né? Todo mundo gosta, mas tem gente que não gosta. Dois motivos. Ou você está num lugar onde você não deveria estar, porque você não tem chamado para aquilo, porque não é o seu dom, então você não gosta de fazer o que você faz. Ou segundo, aquele lugar é um lugar contaminado. Tem lugares, quem é mais sensível, eu não vou falar nomes, porque senão vocês vão... Mas tem lugares que a gente vai, irmãos, que a gente sente toda a contaminação daquele lugar. Que é um lugar de muito... Vou dar um exemplo. Vou falar com o Luiz Fernando. Supermercado. Ali, só tem gente xingando. Funcionário, um falando mal do outro, xingando. Apesar que tem tudo empresa, né? Quase todas. Mas, povo reclamando. Criança berrando. Pai, gente reclamando do valor das coisas, né?
E gente chamando, gritando, xingando, falando mal. É lá onde todo mundo xinga todo mundo. É um ambiente onde você sente muito carregado. Quem é sensível, sente. Tem gente que não é tão sensível, então não sente nada. Vai, é normal, até gosta de ir, até é gostoso, né? A hora que passa no caixa, a coisa, né? Ainda mais agora como estão as coisas. Então, mas é um lugar muito, quem é sensível sente. Por ser um lugar com muita coisa, muita briga, muita contenda, muita reclamação, muita ira, muita raiva. E nós sabemos, nós já fizemos aqui estudos sobre ira, sobre raiva. Todas as vezes que nós sentimos isso, invocamos e botamos para fora, manifesta ao nosso redor aqueles demônios, né? Então é um lugar, infelizmente, que é um território de muita gente, muita aglomeração. E outra, tem gente de tudo quanto é tipo. Uma vez eu estava aqui no caixa, né, do Antunes, estava passando a minha compra, assim, lá naqueles poucos volumes lá, né? E aí tinha um cara num caixinha lá, alto, camisa meio aberta, cheio de guia, olhando para mim assim. Aí eu olhei para ele, quem que é ele? O que está com ele é derrotado. O que está comigo, coitado dele, está debaixo dos pés. Uma vez eu fui numa casa de uma irmã, e essa irmã, o filho dela é maçom, grau 33. Minha esposa estava do lado. Grau 33. Estava sentado na sala da irmã, e aí o cara entra. O cara entra na sala. Aí, meu filho, esse aqui é o pastor da igreja, tal. Ele fez. Daquela hora em diante, ele não olhou mais para mim, ficou de lado. Na hora de ir embora, falou, tchau. Não olhou mais para minha cara. A luz não mistura com as trevas. E eu encarando. Vai, filho, olha. Que queima, irmãos. A luz queima quem está servindo Satanás. A luz queima quem serve Satanás. Se você não está queimando, irmão, você também não é luz. Porque luz, quando chega diante das trevas, mas tem que encarar. Não falar, brigar, gritar, não. Espiritualmente, dentro de você, você consegue encarar. Porque espiritualmente, dentro dele, está mandando. Eles ficam mandando. Mas bate e volta, bate e volta. Quer dizer, nem bate, nem chega perto. Mas tudo aquilo ele vê que não tem solução nenhuma. Então, tudo aquilo que nós temos que trazer a santificação. Só pode ser santificado através de Jesus. Não é pastor, não é igreja, não é religião. Ninguém pode santificar nada a não ser o Senhor Jesus. Então, para que todas as coisas na sua vida possa ser santificada, a primeira coisa que você deve ter na sua vida é Jesus. Sem mim não podeis fazer nada. Quem é que tem Jesus? Primeiro, aquele que aceitou, aquele que realmente optou, porque o mundo jaz do maligno. E quem mais? Aquele que está na obediência. Se minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não basta ser um frequentador de igreja, não basta ser um membro de igreja. Nós temos que estar debaixo da obediência da palavra. Não da igreja, não da instituição, mas da palavra do Senhor. Amém? Então, voltando aqui à palavra do Senhor. Isaías 24. Isaías 24. Olha o que diz Isaías 24. Dentro desse conceito de limpeza do seu lar, espiritualmente falando. Porque eu sei que as irmãs limpam a casa. E limpa. Os maridos chegam tudo com o pé sujo, as crianças, né? Joga tudo para contelado e a irmã está lá limpando. Olha, tem umas que não gostam nem de limpar, né, irmão? Ah, pastor, eu nasci para limpar a casa. Eu nasci para ser doméstica. Então você não pode casar, minha filha. Vai orar a Deus. Porque seu negócio não é casamento. Porque quem casa, quer casa. E quem casa, a não ser que seu marido tenha muito dinheiro para pagar empregado. E hoje está difícil de achar, hein? Nem com dinheiro hoje tem. E quando acha, pelo amor de Deus, é melhor não achar. E aí, quem vai limpar a casa? Ai,
pastor. A esposa está certinha. Mas hoje, infelizmente, as mulheres não estão dispostas. Ah, minha zoinha. Casamento é isso, irmão. Casamento é o... Não, isso é do tempo antigo. Não, irmãos. É que eu esqueci onde está esse versículo. Está lá em Timóteo. Que fala que a mulher tem que cuidar da casa. Pergunta para a Luzia lá. Eu vou mostrar para vocês. Acharam Isaías? Então vamos lá. 24:5. Isaías 24:5. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Vou ler uma outra tradução. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto transgrediram as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Então, como é que se contamina? Quando nós quebramos todos os estatutos, os mandamentos de Deus em nossa vida. Quando nós quebramos. Ah, pastor, eu sou crente. Não importa. Crente ou não crente, a partir do momento que você quebra, você está contaminando aonde você mora. Por exemplo, quando você quebra o mandamento de Deus, você vai na sua casa, você liga a televisão e assiste programas pornográficos. Você quebrou o mandamento. Porque a Bíblia diz que nós não podemos descobrir a nudez e nem ver a nudez dos outros. Né? Toda o desejo desenfreado, né? Carnal, isso traz o quê? Isso é concupiscência da carne. Isso mostra que você não está dentro da palavra do Senhor. Então, a partir desse momento, você dá legalidade a que seja contaminada a sua casa. Por exemplo, você deixa os seus filhos fazerem isso. O que os teus filhos estão assistindo? Eu vou dar uma lista daqui a pouco, vocês vão ficar de boca aberta. O que os teus filhos estão assistindo? O que você está trazendo para dentro da sua casa? Quais são as músicas que você ouve dentro da sua casa? Lembra-se que a palavra tem poder, todas as músicas têm o quê? Palavras. Palavras, falam, chamam a existência. Né? Então, o que você está ouvindo? Música de corno? Não, eu estava ouvindo um cara cantar na televisão, acho que foi no Ratinho, passei assim, o cara estava cantando, falei para minha esposa, falei, meu Deus do céu, e disse que está maior sucesso. O cara fala, eu nem lembro, eu falei, mas é tão corno, que eu falei, nunca vi tanto, que o cara mandou o e-mail, não, SMS, agora você não precisa mais, eu sei que vocês sabem, vocês ouvem também. Eu só ouvi uma vez. Você manda, não aceita o SMS porque o beijo que você está dando nele, você nunca deu em mim. O beijo que você está dando nele, você nunca deu em mim. É uma música aí. Alguns já sabem. Cancela o SMS aí. Eu ouvi uma vez só, eu não ouço. Então veja, que tipo de música? Você sabe, irmãos, que palavras... O diabo precisa de alguma coisa para pregar. O diabo não vai pregar, né, na igreja. Você não vai lá na igreja de Satanás. Você é de Deus, mas ele pode pregar de uma outra forma. O mundo jaz do maligno. E o que ele coloca? Tudo que vem destruição, o divórcio, separação, adultério, fornicação, fossa, tristeza, né? Isso vem de quem? Do diabo. Como que eu vou ouvir essas coisas sabendo que isso traz só tristeza no meu coração? Então veja, que a terra ela é contaminada, a casa, o lar, seja lá o que for, é contaminado quando nós quebramos os princípios e os mandamentos de Deus. O princípio maior de Deus é amar. E quem ama não destrói. Quem ama não faz ninguém sofrer. Quem ama não tem ciúme. Ih, pastor. Quem ama não tem ciúme. Se você tem ciúme, você é apaixonado. E a paixão é doença. É doença. Paixão diz que você tem ciúme porque você acha que aquela parte é tua. Você é dono. Não, eu sou teu dono. Onde você estava? Por que você chegou agora? Com quem você estava conversando? Hã? Com ninguém não.
que é isso? Você está falando com quem? Com um objeto? Com o teu cachorro? Ah, com o teu cachorro. Então, tua esposa é um cachorro ou a tua esposa é uma cachorrinha. Porque se fala assim com quem? Com que autoridade? Ontem foi o Dia das Mulheres, né? Ah, o que é andar? O que é andar? O que é ser, né, mulher? O que é ser marido? O que é ser esposo? É os dois andar juntos, irmãos. Um do lado do outro. Nem acima, nem abaixo. O homem não está acima da mulher e a mulher não está abaixo do homem. E assim também. Casa que mulher manda também não prospera. O que é ser um casal verdadeiro? Os dois andar juntos. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo. O homem é cabeça, ele acha que manda. Ser cabeça não é mandar. Ser cabeça é aquele que Deus instrui para você ser o sacerdote na sua casa. Você vai instruir, você vai decidir, você vai levar, tudo que você vai fazer, tudo está dentro da palavra de Deus. Tanto é que ele manda você amar a esposa como Cristo amou a igreja, dar a vida por ela. E a mulher ser submissa ao marido, ou seja, ajudadora, não aquela que atrapalha. Tem mulher que só atrapalha. Quando tudo isso no cartão. Ah, mas sabe, meu cartão deu cosquinha, eu passei. Deu cosquinha, eu passei. Era promoção, o sapato era bonito. Aí eu fui para outro, aí tinha um outro sapato que eu tenho uma blusa, olha que ia combinar, mais um cartão. E foi ver daqui a pouco, mas, poxa vida, o que é isso? Prejuízo. Mas e você? Você faria isso com a sua conta, com o seu dinheiro? Tem gente que faz, né? Não está nem aí. Então veja que está com problema. Então o casamento é os dois andando juntos, um do lado do outro. E se assim não for, irmãos, ou o marido querer na frente, a mulher querer na frente, ou o marido exigir que isso aconteça, ou a esposa, vai ter problema, vai ter dificuldade. Casamento, os dois estão juntos em tudo. E tudo que se faz é em comum. Tudo é para todos. Toda decisão é para a família. Toda decisão. Eu vou comprar um carro. Aí é você, seu marido, seu filho, mais 2 filhos. 4. Amém? Amém? Aí você compra uma saveira de 2 lugares. Ah, porque eu quero uma saveira, eu gosto de saveira. Mas quantos lugares tem a saveira? Quantos filhos você tem? A não ser que for aquela de cabina dupla, né? O cara o homem faz tudo pensando no que ele acha que é certo, porque ele acha que ele é o cabeça. Isso não é ser cabeça. Isso não é ser cabeça, irmão. Isso é ser ignorante em relação à família. Não ter conhecimento. O que é família. Por isso que hoje a família está sendo destruída e contaminada. E o diabo gosta de gente assim. O diabo adora pessoas que não sabem o que é família. Né? Por isso que o Senhor diz lá em Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ou seja, essa pessoa é considerada pior do que uma pessoa que nunca conheceu a palavra do Senhor. Voltando aqui, para nós começarmos a descontaminação. Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. Deuteronômio 7. Amém? Versículo 25. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhe seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa. Senão, também vocês serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-nos totalmente, pois está separado para a destruição. O Senhor está dizendo aqui que todas as vezes que nós levamos para dentro da nossa casa, algo que é detestável para Ele, algo que está fora da palavra dEle, da vontade dEle, o que vai acontecer? Vai atrair maldição na sua vida. Por exemplo, tem gente que leva para dentro de casa CD pirata. Tem gente que abaixa da internet música sem pagar devidos
honorários aos, os devidos cantores. Eles fizeram um CD, aí vai o picareta, coloca na internet, aí a picaretada vai lá e abaixa a música, sem pagar. Pô, legal, a internet. Irmão, isso é pirataria. A palavra do Senhor diz que todo trabalhador é digno de... Ai daquele que não paga o salário ao trabalhador. Ai daquele, a Bíblia diz, que traz para sua casa salário, coisas que não pagaram o seu salário. Onde está escrito isso aí? Jeremias? Esqueceram? Da pirataria? Ai daquele que faz essas coisas. Então, o que acontece? Quando você abaixa filme, Ô irmão, você quer assistir filme? Você tem internet na sua casa, ao invés de você baixar, compra aquela Netflix, R$19 por mês. Ontem assisti um filme tão bom de lá. Você está dentro da legalidade, você está pagando R$20, você pode assistir milhares de filmes que tem lá. Não é 10, 20 não, tem um monte de filme. Para que ficar baixando? Tem gente que já vai pegar aquele quarto, como que é? O quarto de guerra, já estão pirateando, já estão assistindo em casa. Você quer assistir? Compra o DVD, paga os direitos para as pessoas. Não seja negligente, não seja crente picareta. Aí leva para dentro de casa essas coisas. E Deus abomina essas coisas. E se Deus abomina, quem que gosta? O diabo ele não entra na nossa casa se nós não dermos a ele legalidade. O demônio é legalista. Outro dia um satanista quis entrar aqui dentro, ele pediu licença para entrar. Quis tomar água. Nós vamos falar, não está escrito aqui satanista. Eles não entram numa igreja se não convidarem eles. Eles não podem, eles não conseguem entrar numa igreja se você não convidar eles. E ele chega e pede água. Posso usar o banheiro? Você vai falar, não está escrito Satanás. E depois que você vai ver quem são eles. Aí já entraram. Aí eles fazem a bagunça dentro da igreja, Abrem portais e assim por diante. Mas quem deixou entrar? O demônio entra na sua casa, por quê? Você leva lá pornografia, você leva lá o CD pirata, você leva um monte de coisa errada para dentro da sua casa. Aí ele faz a festa dentro da sua casa. Tem gente que você pega... Eu peguei uns meus CDs, eu fui viajar no final do ano, começo do ano, peguei todos os CDs que eu tinha. Peguei todos, fiquei acho que um dia inteiro. Mas fui tirando todas as músicas que eu gostava de todos os CDs. Irmão, gravei tanta música que dava para ir para onde eu fui e voltar e não dava para ouvir todas. As músicas não precisei abaixar, precisei roubar. Aí eu abaixei uma que a Luana queria. Como eu ia viajar no outro dia, abaixei. Só que eu cheguei em São Paulo e já comprei o CD. Entendeu? Eu abaixei. Mas eu fui lá e comprei o CD original. Paguei para a dona da música, a cantora lá, os direitos dela. Ela tem direito, ela gravou. Eu abaixei na internet porque eu tinha que viajar, não tinha como comprar de noite. Chegando em São Paulo, a primeira coisa que eu fiz, fui lá e comprei o CD que eu tinha baixado para ela ouvir na estrada. Então, como é fácil fazer a coisa certa? Mas tem gente que quer o quê? Complicar. Então, vamos lá. Nossa casa, já falei. Sintomas agora, vamos lá. De poluição espiritual na sua casa. O que acontece, às vezes, na sua casa que pode ter esses sintomas? Jeremias 22:13. Ai daquele que traz para dentro da sua casa coisa roubada, sem pagar o devido salário. Depois você lê Jeremias 22:13. É o versículo dos piratas. Sintomas de poluição espiritual. O que acontece? Presta atenção. Doenças crônicas que apareceu repentinamente. Estou falando crente. De repente aparece uma doença crônica. Coisa que não tem cura. De repente, sintomas que tem legalidade dentro da sua casa. Sonhos ruins e pesadelos constantes. Não é uma vez ou outra. De vez em quando a gente sonha, coisa ruim e tal.
É comprovado cientificamente, se você comer muito e dormir, você vai ter pesadelo, porque dormir com o estômago cheio dá uma reação química, a pessoa acaba tendo pesadelo. Mas eu estou falando pessoas que têm diretos sonhos e pesadelos, mas sonhos ruins, que acorda desesperado, estão sendo perseguidos, morrem, vê demônio, vê um monte de coisa, só pesadelo, coisa ruim, sinal que a tua casa está contaminada espiritualmente. Outra coisa, insônia, não dorme em paz, não consegue dormir. Você dorme um pouquinho, já acorda. E com 1 hora, 2 horas, 3 horas, não consegue dormir mais. E aí isso é todo dia, toda noite. Não é uma vez ou outra, porque você está cansado, você está preocupado. Pastor, isso é normal. Sempre eu tenho insônia. Não tenho paz para dormir. Durmo um pouquinho, durmo um pedacinho, não consigo, tal. Não tenho paz. Casa contaminada espiritualmente. Muitas brigas, desentendimentos contínuos. Muita briga. Todo dia tem briga. Todo dia tem desentendimento. Todo dia. Talvez um ou outro passa, mas todo dia, na semana, pelo menos umas 3, 4 vezes, tem quebra-pau. Mas quebra-pau mesmo. Entendeu? De se ofender, de xingar, de falar. Não é aquelas briguinhas, pô, meu, você deixou o sapato aqui. Pô, meu, cadê? Não é aquela briguinha, aquela cobrancinha, coisa, pô, é briga mesmo, xingamento, ofensa, entendeu? É coisa forte. Quase todo dia tem esse tipo de briga. Sinal que a tua casa está contaminada. Quanto mais briga, mais contamina. Porque quando vem briga, irmãos, aí começa a quebrar as coisas. Vai para o carro, vai para a geladeira. Espírito de ira, quando você ira e briga, provavelmente esses demônios vão quebrar alguma coisa. Esses tempos atrás, nós tivemos uma prova aqui na igreja. Eu já contei do meu, mas tivemos aqui na igreja. Nós tivemos um problema na igreja de ira. A mesa aqui queimou. Um canal. Aí manifestou o demônio. Nós mandamos embora, através de como a gente tem que fazer. Aí fomos ligar a mesa não tinha problema nenhum mais. Eu estava viajando com a minha esposa e nós já tínhamos viajado um pouco tempo e ela esqueceu um negócio no hotel e ela queria voltar no hotel. Eu falei, não, meu filho, já rodei bastante. Liga lá, eles mandam por correio, né? Mas ela ficou irada, queria voltar. Daqui a pouco meu GPS parou. E ligava, desligava, o bichinho não funcionava de jeito nenhum. Falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esse GPS? Aí passando o tempo, nós paramos. A minha filha começou a sentir dor de estômago do nada. Aí daqui a pouco paramos para falei, deve estar com um problema de estômago vazio, vou comer um negócio. Ela não queria nem se entrar no raio daquele negocinho que ela esqueceu. Nisso que eu fui lá no restaurante, demorou um pouco, Deus falou com ela. Por que você tirou assim? Ela falou, é mesmo, né? Mas foi uma coisa. Aí, quando eu entrei dentro do carro, aí ela pediu perdão, pegou o GPS na mão, pediu perdão para Deus. Senhor, me perdoa por ter irado, não deveria, tal. E deu o GPS para mim. Quando ela deu o GPS na minha mão, vira à direita, vira à esquerda. Já começou a funcionar. Quantas vezes você manda arrumar uma coisa, não tem nada a ver com quebra, mas sim espiritual. O demônio entra nas suas coisas por causa do espírito da ira, da raiva. E para quê? Leva dinheiro, leva um monte de coisa. Amém? Isso não foi uma vez, não. Em casa, minha filha começou a brincar comigo no negócio do relógio. Eu estava ensinando a hora para ela. Aí ela começou a tirar o barato da minha cara. E aquilo foi me irritando. Luana, presta atenção. E foi me irritando. Luana, eu dei um berro com ela, irado. Irmão, de repente o relógio tinha acabado de... Minha esposa tinha colocado a pilha nele a semana passada, anterior. Parou o relógio. Aí minha esposa esperta falou, que é isso? Eu sou a mesma carne que ele. Foi lá, pegou o relógio, pediu perdão pela minha ira. O relógio voltou a funcionar. Então veja o que é o espírito de ira dentro da sua casa. E muitas casas estão contaminadas com esse espírito.
Voltando aqui. Falta de paz. Uma casa que não tem paz. Você entra lá, só briga, contendo, não tem jeito. Dores de cabeça crônicas. Sempre em casa está com dor de cabeça. Perversão mental ou física, né? Escravidão. Aquela pessoa que é escrava, pervertida mentalmente, só pensa em coisa errada. Em todas as áreas. Estão me entendendo, né? Tem gente que eu vou falar porque tem criancinha aqui, eu não posso falar. Mas tem gente que só pensa naquilo e de forma muito errada, fora da vontade de Deus, né? E dentro de casa sempre está pervertendo. Outra coisa, aparições de demônios. Tem gente que vê vulto, vê não sei o que lá. Odores repugnantes, inexplicáveis. De repente vê um cheiro, mas de onde vem esse cheiro? Não tem motivo. Atmosfera pesada, aquilo que eu falo, né? A gente chega num lugar, tem lugar que a gente vai, a gente sente muito peso. Entendeu? Olha o que diz Deuteronômio 18. Já está em Deuteronômio? E nós já vamos orar agora. Deuteronômio 18. Isso é alguns dos sintomas, né? Versículo de número 9. Diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não procure imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação. Às vezes a pessoa traz essas pessoas dentro de casa para fazer, né? Ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então veja, às vezes as pessoas praticam dentro de casa feitiçaria, bruxaria, magia negra, consciente e inconsciente. Tem gente que fica acendendo vela, tem gente que tem lá imagem, tem gente que tem um monte de coisa dentro de casa, né? Pratica adivinhação e assim por diante. Começa a assistir aqueles programas esotéricos, né? Programas de signo. Eu vou assistir o meu signo. Meu signo é Jesus, irmão. Nasci em junho, mas é Jesus. Esse negócio de leão, câncer, é tudo besteira. Isso aí é demoníaco. Isso é portal. Esoterismo, para que o inimigo entre na sua casa. Eu quero ver minha sorte. A sorte é Jesus. Gente que tem a ferradura, pé de coelho, trevo, sal grosso com alho, essas coisas, irmão, não liberta nada, não expulsa demônio nenhum, muito pelo contrário, atrai cada vez mais para a sua vida. Porque a nossa sorte está na palavra do Senhor, é Jesus. A nossa confiança no Senhor, a Bíblia diz, eu acampo os anjos ao redor daqueles que o temem. Você teme a Deus? Você respeita a Deus? Você respeita a palavra? Porque quando nós não respeitamos, a tudo isso nós trazemos. Agora eu quero ler para vocês uma relação de envolvimentos que as pessoas têm e que traz contaminação dentro da sua casa. Amém? Então, presta atenção. Objetos relacionados com adoração pagã, como, por exemplo, deuses indianos, yoga, serpentes, dragões, pirâmides, cristais, cruzes quebradas, estátuas de Buda, estátuas de Maria, contas de rosário, bastões de profecia budista, objetos de feitiçaria, panos com oração budista, máscaras tribais, artefatos de feitiçaria orientais, arte indígena do sudoeste dedicadas por um xamã, que é coisa de índio, né? Totens, gargulas ou carrancas, né? Aquelas estátuas de bicho lá que parecem de goteira, cartas de tarô, folhas de chá para fazer, né? Tem gente que vem aquele chá para fazer incenso, pastor, né? Isso é tudo nova era, né? Pedras, amuletos, bonecas de voodoo,
Objetos relacionados ao oculto, como, por exemplo, mandalas, materiais relacionados ao jogo Dungeon and Dragons, quer dizer, calabouços e dragões. Criançada joga isso aí. E mestre do universo. Muitos videogames que falam de luta, de perversão, que derrama sangue, que corta com serra elétrica, que vai lá no mundo espiritual, que enfrenta demônio, que enfrenta capeta. Bom, tudo isso é portal. Tudo isso é portal. Tem jogos que não precisa disso. Amém? Amém? Muitos videogames, livros sobre horóscopos. Livros, às vezes você tem um livro lá. Ou de astrologia. Tatuagens demoníacas. Toda tatuagem é pacto de sangue. Toda vez que você faz uma tatuagem, você está fazendo um pacto de sangue. Sai sangue ou não sai? E quem bebeu aquele sangue? Demônios. Livros sobre reencarnação. Livros sobre cabala. Materiais ligados ao satanismo. E materiais relacionados à nova era, que são vastos. Vídeos ou DVDs de filmes com comportamento imoral e linguagem chula. Eu tenho Tropa de Elite. Irmão, os caras só falam palavrão ali. Não dá nem para assistir uma porcaria daquela lá. Filme brasileiro, infelizmente, nenhum presta. Ou tem sexo ou tem palavrão. Novela, então, nem se fala. Toda novela tem um bandido, toda novela tem um homossexual, toda novela tem um adúltero, toda novela tem fornicador, toda novela, não muda isso. Um ladrão, tem ou não tem? Toda novela tem esses personagens. Muda a história, mas os personagens são o mesmo, porque é a maneira dele entrar na sua casa. Chulas, bem como os livros, gravuras ou sites pornográficos. Isso você não pode trazer na sua casa. Músicas que transmitem imagens mentais, depravadas ou demoníacas. Sabe aquelas músicas segundo sentido? Tem agora como que chama aquele negócio lá, o Safadão? Tem um tal de Safadão, é isso? É o Edis? Olha só, não dá nem para... Só de começo eu já não ouço. O cara é safadão. O que é safado? É coisa boa ou coisa ruim? E o que sai do safadão? Só porcaria, só besterol. Então não dá nem para começar a ouvir uma porcaria dessa. Não dá nem para o crente ouvindo essas porcarias, não dá nem para começar. Que é safadão, e quem escuta também é safadinho, que gosta da safadeza. Tá certo? Música que transmite imagens mentais depravadas ou demoníacas. Música de rock é uma, né? Que fala muito de sacrifício, de adoração a Satanás. Que utilizem palavrões ou criem interesse pela morte ou pelo assassinato de pessoas. Bonecos do desenho animado. Olha um exemplo aqui. Pokémon. Pokémon quer dizer monstro de bolso. Ben 10. Todos demônios ali. Estátuas de deusas. Tem muita gente que tem estátua de Deus e não sabe em casa. Você sabe aqueles quadros? Quem já viu aqueles quadros com criança chorando? Você sabe, antigamente eles não pintavam aquelas crianças assim, e geralmente elas estavam com aquela cara de triste. Todas aquelas crianças são crianças verdadeiras que antes tiraram a foto dela, né? Fizeram a foto dela, a pintura dela, antes delas serem sacrificadas. Estátua de deusas. Histórias em quadrinhos que retratam o maligno. Pôster de rock, bonecas de troll, bonecos de Smurf. O que é Smurf? Duendes, demônios. Figuras de ação demoníaca. Contas do Mardi Gras, o Carnaval da Nova Orleans. Que são uma variação, esse pessoal aqui é americano, que são uma variação das contas do rosário, varinhas ou pêndulos rabinomáticos, obsessão por tartarugas. Estou dizendo ter uma tartaruga, mas tem gente que tem uma obsessão por tartaruga. Você vai na casa dela, tem um monte de coisa de tartaruga. Tartaruga é um demônio. É um antigo deus egípcio. Corujas, tem gente que tem uma atração muito grande por coruja. Tem coruja. As feiticeiras a usam para controlar os outros.
Estou dizendo que quando a pessoa tem demais. Eu nem tenho essas coisas, nada de coruja, de tartaruga, nada. Ou um pássaro fênix, deus egípcio que controla o submundo. Os livros de Harry Potter, filmes do Harry Potter, certos livros e filmes das Disney que contam histórias amedrontadoras ou nas quais aparecem gênios, fadas, gênios, anjos. Não fará para ti imagens do que há no céu, nem na terra e nem debaixo dela. O que é anjo? O que é fada, irmão? E tem gente que compra para as crianças, né? Livros relacionados ao satanismo, à feitiçaria, à nova era, à reencarnação, à ciência cristã, ao mormonismo, à maçonaria, aos cavaleiros de Malta, ao taoísmo, à filosofia de Confúcio, a sintologia, as testemunhas de Jeová, a igreja da unificação, ao Corão, a geomancia, a numerologia, ao caminho internacional, a Roy Master, que se descreve como místico cristão, a meditação transcendental, ao movimento Hare Krishna, às artes marciais, ao banhismo e ao rosacrucianismo, a arte ou joias com representação demoníacas óbvias, né? Às vezes você vê no brinco, você vê na joia aqui, no pêndulo, como que usa aqui? Pingente. Vocês têm que ver o que vocês estão colocando na orelha, o que vocês estão colocando no peito, né? Da onde vem aquilo lá? A imagem do quê? Ah, pastor, é bonito. Não basta ser bonito. O diabo não faz nada feio. Como serpentes, dragões, gárgulas, objetos yin e yang, cruzes quebradas, cruzes de cabeça para baixo, suásticas, objeto de cristal utilizado com o propósito de obter poder, objeto de adoração xamã, fetiches, objeto como poderes mágicos, aquele olho grego, todas essas coisas aí, né? Braçadeiras e algas, aquele símbolo do infinito, que é um 8, né? Aquilo lá é um símbolo demoníaco, né? Que diz que você nunca morre, você vai estar prisionado para todo sempre. Aí tem gente que faz uma tatuagem e coloca o nome do filho. Isso é idolatria. A Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Não seu. Não são de vocês. Braçadeiras e algas, amuletos, berloques com inscrição de encantamento mágico, berloques para trazer boa sorte, ou pulseira de contas para trazer boa sorte. Isso usam muito em igrejas hoje evangélicas. Essa pulseira aqui é comigo, ninguém pode. Você usou a pulseira, eu tenho a pulseira! E a pulseira vai te proteger de todos os males, né? Isso é macumba gospel, irmão. A tábua de Ojá, com as letras de alfabeto numéricos, respostas básicas como sim ou não e um ponteiro. E também a estrela de Davi, viu, irmãos? A estrela de Davi não tem nada a ver com a palavra do Senhor. A estrela de Davi, na Bíblia, diz que é a estrela de Renfã. Renfã é um deus lá do Egito, aonde se faziam sacrifícios de crianças a ele. Lê na sua Bíblia, está lá em Atos capítulo 7, está lá no Velho Testamento, em Crônicas. Estrela de Davi é invenção de satanista. Nunca foi o símbolo do povo de Israel. O símbolo do povo de Israel que está escrito na Bíblia, que é o candelabro de 7 pontas. É o que está dentro do tabernáculo. Era ele que se colocava. Estrela de Davi não existe para o povo cristão. E tem gente que tatua, tem gente que coloca. E a marcha para Jesus desse ano, pela uma igreja aí, é a estrela de Renfã. Olha só, é um portal de satanismo entrando na vida das pessoas. Irmão, as pessoas precisam ler. O diabo entra. O portal é aberto de uma maneira em que a pessoa não conhece. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Amém? Presta atenção no que eu vou dar. Eu vou ler isso aqui e já vou morar. Um laço profano. Olha como que a pessoa te laça. E você às vezes fica sem saber o que fazer. Você fica num bico de snook, né? Que nem diz aí. Bico de sinuca. Olha como que a pessoa consegue te laçar. Essas pessoas mal. E você pode ser crente do jeito que for. Porque o diabo trabalha com legalidade. Cuidado com isso aqui. Um laço profano na alma
é uma aliança, um pacto invisível que tem poderes sobrenatural sobre as pessoas. Toda aliança com pessoas existe um laço espiritual. E como que eles fazem esse laço com a gente às vezes? Ao longo da história, quando os homens fizeram alianças, eles a selaram com troca de presentes. O que é dar presente? É você transferir o que você de bom que você tem para a pessoa. Aí você faz amigo secreto. E peguei aquela praga. Aí você recebe o presente daquela pessoa que não gosta de você. Você aceita. Você faz um laço com aquela pessoa. Um laço bom ou laço ruim? E tudo que tem dela ruim passa para você. Porque através do presente. O que é uma oferta para Deus? É uma representação de amor por Ele. Toda oferta na igreja, a Bíblia diz que a oferta é uma retribuição de amor a Deus. Quando Deus falou com Abraão, quando Deus deu a vitória a Abraão, Abraão retribuiu a Deus dando o seu dízimo. Jacó também, quando Deus deu aquela visão para Jacó, ele deu dízimo. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, cada um contribua com amor. Oferta é uma demonstração de amor a alguém. E se você não gosta desse alguém, e se esse alguém não gosta de você, então quando eu dou um presente para a pessoa, eu estou transferindo aquilo que eu estou sentindo por ela. E quando eu recebo de alguém, eu estou recebendo aquilo que a pessoa sente de mim. Por isso que vários presentes é bom chegar em casa, está amarrado, não aceito nada dele, rua, joga fora. Não dá para ninguém. O que não é bom para você, não é bom para... E não fale para ninguém. Eu ganhei um presente daqui fulano, eu joguei fora, está amarrado. Fulano não sei de onde. Não descubra a nudez de ninguém. Isso é problema seu e da pessoa. Quebra, joga fora. Irmão, dependendo da pessoa, você tem que cair fora. Dependendo do sentimento que a pessoa tem por você, entendeu? Não quem ela é. O sentimento dela por você. Às vezes a pessoa até pode ser uma pessoa ruim, porém, ela gosta de você. Então ela nunca vai estar transferindo coisa ruim para você. A não ser que ela fez um trabalho de uma feitiçaria e entregou para você. É outros 500. Mas se a pessoa, você sabe que ela está fazendo, que ela te ama, então temos que tomar muito cuidado, irmão, com as transferências que a gente tem através de troca de presente. Por exemplo, fotos antigas. Por que você tem aquela foto antiga? O que ela te faz? Faz lembrar do quê? Joias que você recebeu. Tá lá. Minha avó que me deu. Cartas de amor. Por que você guarda a carta de amor de um ex? Aí o marido vai perguntar. Tem? Chega em casa e procura, irmão. Roupas. Você nem usa aquela roupa, mas está guardada, porque tem um valor sentimental, porque pertencia não sei de quem, você acabou de transferir coisas para você. Esse paninho aqui de prata é da minha bisavó, ela que pintou não sei o que lá. Quem era a tua bisavó? Você guarda aquilo lá por sentimento, não por necessidade. Usa, filho. Mobílias, animais empalhados e assim por diante. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos quebrar todos, para que haja a quebra, né? Tem que haver arrependimento. Depois você tem que tirar todas essas coisas que estão na sua casa, jogar fora, renunciar e ordenar que os demônios saiam em nome de Jesus. Eu vou fazer a oração aqui, e se você tiver imagem... Agora, pastor, eu vou lá em casa, meu pai é idólatra, meu marido é idólatra, tem uma imagem lá do São Pedro, tem uma imagem lá... É dele, não é seu. Respeite eles. Você vai arrancar o que é seu da sua casa. Pastor, eu tenho lá um quadro desse, um quadro... Outro dia eu fui na casa de um parente, aí tinha uma foto do Preto Velho. Preto Velho. E aí? Isso não é meu, não quero, vou fazer o quê? É dele, vou deixar lá. Você não pode se meter naquilo que é dos outros. Mas é meu marido, é minha esposa. Irmão, só o que pertence a você. O que pertence à pessoa é dela, ela que tem que tirar. Não se meta na vida dos outros. Amém? Feche os seus olhos agora. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós viemos agora diante de Ti para pedir, Senhor, que haja uma limpeza na nossa casa. Que haja, meu Deus, uma limpeza espiritual em nosso lar.
Peço, Senhor, que o Senhor envie os teus anjos até a nossa casa, a casa de cada um aqui que está sendo representada neste momento. E que, meu Deus, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que essa pessoa percebeu que realmente tem, ela ao chegar na sua casa, ela vai destruir, porque ela reconheceu que são portais para que o inimigo possa fazer morada em seu lar. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas agora, em nome do Senhor Jesus. Repita assim comigo: meu Deus, eu me arrependo, em nome de Jesus, por todos esses objetos, por todas as atitudes que eu tomei fora da sua palavra, e que por causa disso foi aberto legalidades dentro da minha casa, dentro do meu lar, trazendo discórdias, doenças, destruições, incompatibilidades, brigas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero renunciar todos os pactos que eu fiz, consciente e também inconsciente. Eu renuncio, em nome de Jesus, a todos os amuletos, patuás, talismãs que eu possuo, ferradura, pé de coelho, trevo de 4 folhas, santinhos, crucifixo, búzios, Buda, pirâmide, coruja, morcego, yin-yang, tartarugas, cristais e quaisquer outros objetos, com o fim de dar sorte, ou me livrar de qualquer mal, ou me dar-me qualquer tipo de energia, cósmica ou espiritual, das trevas. Eu desligo agora, em nome de Jesus, todo o efeito espiritual desses objetos sobre a minha vida, da minha família e na minha casa. Renuncio a todos os meios de adivinhação que eu consultei ou realizei dentro da minha casa. Horóscopo, leitura de mãos, de cartas, tarô, búzios, bola de cristal, mapa astral, bacia d'água, hidromancia, leitura de nuvens, numerologia, cabala e quaisquer outros. Peço perdão ao Senhor por esses pecados. Eu desligo agora, em nome de Jesus, todo o efeito espiritual dos mesmos sobre a minha vida, da minha família e na minha casa, quebrando agora assim todo o direito do diabo de atuar em minha vida, em minha família, em decorrência desses pecados. Renuncio também às fitinhas coloridas que eu usei e todas as cordinhas como búzios relacionadas a quaisquer entidades. Desligo, em nome de Jesus, todo o seu efeito espiritual sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Quebrando está agora, de igual forma, todo o direito de Satanás
que ele tinha em decorrente dessas minhas atitudes. Renuncio também os Pokémons e todos os jogos que empregam magia, violência, morte, inclusive jogos de RPG. Eu desfaço espiritualmente todas as ações que pratiquei nesses jogos. Renuncio às artes marciais que pratiquei. Todos os pactos feitos pelas tatuagens e todos os portais abertos através de piercings. Renuncio também aos espíritos malignos de morte, violência, destruição, magia, em nome de Jesus. Eu os amarro, eu os expulso da minha vida, em nome de Jesus. Eu exijo que saia da minha casa, da minha família, agora, em nome de Jesus. Renuncio também todas as experiências místicas que eu realizei com copos, tesoura, pêndulo, tábua de ougia, pirâmides, cristais, uso de cores, massagens energéticas, acupuntura e quaisquer outras experiências semelhantes. Renuncio ainda os poderes paranormais que desenvolvi, poder da mente, viagem astral, mantras, visão de vultos, audição de vozes, visão de espíritos, pressentimentos e coisas semelhantes essas, feitas através das chamadas energias mentais, energias cósmicas e através da projeciologia. Tudo isso dentro da minha casa está sendo desligado espiritualmente. Todo o efeito desses atos sobre a minha vida, da minha família, em nome de Jesus, quebrado está todo o direito do maligno sobre a minha vida, sobre a minha família e dentro da minha casa, em decorrência de todas as músicas de rock, de tipo de heavy metal, e todas as consagradas a Satanás, todas as músicas que invocam destruições em casamentos familiares, colocando palavras, intenções malignas de destruição. Todo encantamento que através dessas músicas foram ligados em mim, na minha família e dentro da minha casa, está sendo cancelado agora, em nome de Jesus. Todo o portal que o demônio, que o diabo, que Satanás conseguiu abrir dentro da minha casa, agora eu desligo, eu desfaço todo o portal. Eu declaro que está desfeito, está fechado, em nome de Jesus. E tudo que foi ligado em mim, na minha família, na minha casa, para que eu fosse monitorado,
para que a minha família fosse monitorada espiritualmente. Eu estou agora desligando em nome de Jesus. Senhor, está liberado a tua graça, a tua glória sobre a minha casa, sobre a minha família, em nome de Jesus. Eu declaro, pela minha fé, eu e minha casa serviremos a Jesus. Amém? Amém? Aplauda ao Senhor Jesus.